Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Um dia abençoado para você. E olha, o Dia dos Pais já passou, mas para nós a harmonia do lar é assunto sempre, viu? Por isso, hoje vamos falar de paz entre pais e filhos em mais um programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje o preletor Cindy Takahashi dá uma aula de como manter os corações conectados uns com os outros dentro de casa, com um recado para todos. Pais e filhos, não censurem seus defeitos. Não censure o defeito alheio. E diz: o homem é filho de Deus e sua imagem verdadeira interior é perfeita. E você vai acompanhar o clipe com o magnífico hino sagrado Canção à Primavera, que espalha uma inspiradora alegria pelo ar. Chegou a primavera em toda parte, chegou a primavera dentro de mim. A primavera chegou aqui, dentro e fora. Fique conosco e conserte o que precisa ser consertado na relação com as pessoas mais próximas de você. A obra O Modo Feliz de Viver é uma excelente dica de leitura para quem deseja saber mais sobre os princípios básicos do ensinamento Homem-Filho de Deus. Trata-se de um livro para ser lido num só fôlego, escrito numa linguagem dinâmica e atual. Para adquirir, ligue para 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Você também pode obter o livro Modo Feliz de Viver indo até uma sede da Seitonoi mais próxima. Ligue 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. As obras musicais da Seitonoi têm em suas construções melódicas uma harmonia imensa e suas letras são verdadeiras orações. Então, acompanhe uma dessas maravilhas do ensinamento da Seitonoi, acompanhando agora o hino sagrado Canção à Primavera. Chegou a primavera em toda parte, chegou a primavera dentro de mim. A primavera chegou aqui, dentro e fora. Despertando, canta Deus no meu coração, canta Deus a primavera radiosa. Chegou a primavera jubilosa, chegou a primavera cheia de amor, alegre primavera luminosa. A todas as pessoas alegre sorrir, amor de Deus no meu olhar, puro e imenso amor. Nas palavras carinhosas o saber de Deus, viva agora a eterna vida de Deus. Com mente luminosa vamos sorrir, com mente radiosa vamos sorrir. O Deus da minha alma despertando, eu vejo em todos os homens o Filho de Deus. Já despertei da ilusão do passado triste, renascendo glorioso para a nova vida. É aqui o paraíso, o reino de Deus. Do mundo iluminado vamos cantar, alegre primavera vamos cantar. Não pode haver pior cenário do que um lar onde pais e filhos vivem se criticando, não é mesmo? Por outro lado, não há melhor lugar que uma casa onde a admiração, o respeito mútuos
prevalecem. Por isso, aí vai uma chamada geral. Pais e filhos, não censurem seus defeitos. Este é o tema que você acompanha na palestra de agora com o preletor Cindy Takahashi. Muito obrigado. Como estão? Ótimo. Muito obrigado. Cada vez melhor. É com esse espírito que nós devemos viver todos os dias, não é? O mês de maio é o mês do Dia das... Todos têm mãe? Pelo menos teve, né? Se não está viva, pelo menos já tiveram. E no Dia das Mães, o que costumam pensar? O que costumam fazer no Dia das Mães? Agradecer a mãe? Pensar nas coisas boas da mãe? Existe o mês de agosto, que no mês de agosto nós temos o Dia dos Pais. E nesse Dia dos Pais, o que nós fazemos? Visitar o túmulo. Bom, isso, para quem o pai já está no mundo espiritual, visitar o túmulo também é importante. Mas nós devemos agradecer, não é? Afinal, é graças ao Pai que nós nascemos. Então, tivemos os nossos pais, o pai e a mãe, e graças a eles, então, nós estamos, neste momento, vivendo uma vida maravilhosa. É o momento de agradecer, pensar nas coisas boas, desejar bastante felicidade para eles, tanto nesse mundo material, como também lá no mundo espiritual. O Dia das Mães, Dia dos Pais, nós pensamos dessa forma. Agora, no dia a dia, o que nós fazemos, hein? Será que não estamos apegados demais nos defeitos que eles têm? Se o meu pai não fosse assim, como seria melhor? Se a minha mãe não fosse assim, a nossa vida seria bem melhor. Não é dessa forma que nós pensamos, não? Talvez as pessoas que já vivem o ensinamento da Seicho no Ye, já estudaram muita coisa e percebe que através da nossa mente nós conseguimos mudar, inclusive, os defeitos dessas pessoas. Mas uma pessoa que ainda não conhece a Seicho no Ye fica muito apegado a esses defeitos. E aí, então, esses defeitos começam a manifestar de forma cada vez mais intensa. O texto, este livro, A Verdade, volume 1. Na página 217, professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte: não censure o defeito alheio. E diz: o homem é filho de Deus e sua imagem verdadeira interior é perfeita. No interior da pessoa existe aquela imagem verdadeira que é o aspecto exatamente como foi criado por Deus. Então, aquela figura que foi criada, que foi citada no Gênesis, capítulo 1, dizendo que Deus criou o mundo e no final criou o ser humano, dizendo: agora vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o ser humano, tanto o homem como a mulher, esse ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus.
essa imagem e semelhança de Deus existe no mundo da imagem verdadeira, não no mundo onde nós estamos vivendo. E nós, quando vemos a imagem dos nossos pais, nós estamos vendo essa imagem imperfeita, que é o que acontece no mundo material, no mundo onde nós estamos vivendo. Na Seicho no Ie, nós chamamos isso de mundo do fenômeno, mundo fenomênico. E apegamos nessa aparência, na forma como está manifestado no mundo fenomênico, e começamos a censurar. E aí, professor Masaharu Taniguchi diz: o homem é filho de Deus e sua imagem verdadeira interior é perfeita. Porém, essa perfeição vai se manifestando pouco a pouco. Então, no mundo fenomênico, essa perfeição interior começa a manifestar aos poucos. Então, nós precisamos entender esta situação. Se, eventualmente, o pai, ou a mãe, ou os nossos filhos apresentam algum defeito, isto é porque ainda a imagem perfeita, a imagem verdadeira, não manifestou na sua totalidade. Porque ele diz: não existe agora uma só pessoa que seja perfeita e pode observar de todos os ângulos. Pode observar desse lado, desse lado, desse lado, desse outro lado. Observe de todos os ângulos. Vai perceber que sempre existe algum defeito. E não é só nessas pessoas. Eu também tenho defeito. Todos nós temos esse tipo de defeito também. Então, se cada um de nós tem algum defeito, então por que censurar o defeito dos outros? Porque quando nós censuramos, quando nós apontamos o defeito, dizendo você está errado nisso, você comete erro nisso, você tem falha nisso, nesse momento em que nós apontamos, na verdade, nós estamos gravando dentro da nossa mente e também na mente de quem está sendo apontado aquela situação. E esse defeito começa a manifestar de forma cada vez mais intensa. Eu trouxe aqui um outro livro também, intitulado Pedagogia da Seicho no Ie. Pedagogia da Seicho no Ie. É um livro também da autoria do professor Masaharu Taniguchi e fala da forma como nós devemos educar não só os nossos filhos, como também todas as pessoas a quem nós queremos que sejam pessoas maravilhosas. E na página 69 deste livro, o professor Masaharu Taniguchi cita o caso da regeneração de uma pessoa viciada em jogos. A esposa desse viciado em jogos costumava dizer: pare de jogar, pare de jogar, pare de jogar, você nunca vai ganhar no jogo. E enquanto ela dizia: pare de jogar, não vá mais jogar não, deixe o jogo de lado, você já está viciado. Enquanto ela dizia dessa forma, ele tentava corrigir esse defeito, mas não conseguia. Até que uma certa noite, ele chegou ensopado, uma noite de chuva, né? Chegou ensopado e estava muito triste. E a esposa, que já estava dormindo, acordou percebendo que tinha alguém do lado da cama. Ela acordou e viu o marido totalmente ensopado, molhadinho e bastante triste. E perguntou: o que aconteceu? Aí o marido disse: você vivia dizendo que eu deveria parar de jogar, e no entanto não conseguia. Até que hoje, na verdade, perdi no jogo, e na verdade não só perdi o jogo, mas também perdi todo o patrimônio que eu tinha, ou nós tínhamos.
Estou muito triste por este fato, não tenho como lhe pedir desculpas. Aí, qual foi a resposta da esposa? Como você mesmo disse, eu aconselhei inúmeras vezes a parar de jogar, mas agora que o mal já está feito, não adianta ficar se lamentando. Vou lhe confessar uma coisa, como esposa de um jogador, eu previa que, cedo ou tarde, viríamos a enfrentar uma situação como esta, e para me prevenir, venho economizando algum dinheiro todos os meses. E essa economia soma atualmente um valor. Conta a história no Japão, então fala um determinado valor, que eu não sei qual seria o valor equivalente aqui para nós, talvez uns 20 mil reais, uns 50 mil reais, alguma coisa dessa natureza. E a esposa então disse, pois bem, vou colocar à sua disposição todo esse dinheiro. Anime-se, troque a roupa, tome uma dose de bebida e vá dormir. E amanhã leve este dinheiro e vá jogar com novo ânimo. Esposa maravilhosa, não é? E qual foi a reação desse marido? Ouvindo isso, o marido disse, com lágrimas nos olhos, querida, nem tenho palavras para lhe agradecer. Vou fazer como você disse. Aliás, em vez de ir jogar amanhã, vou agora, esta noite mesmo. E ele foi. Sabe o que aconteceu? Será que perdeu todo o dinheiro? Ao invés de perder o jogo, até aquele momento, ele vinha perdendo. Por quê? Porque existia dentro de si aquela ideia, aquelas palavras gravadas, aquelas palavras que eram citadas pela esposa. Você não vai ganhar nunca. Quando você jogar, não vai ganhar. Você só vai perder. Portanto, pare de jogar. Só que agora a situação inverteu. A esposa é que diz, vai jogar com esse dinheiro. Então, não existe mais aquela censura, dizendo, você não pode jogar, pare de jogar. Como não existe mais essa censura, então o marido, nessa noite, ele começou a ganhar todas as partidas. E naquela mesma noite, ele recuperou quase que totalmente o patrimônio que ele tinha perdido. E voltou feliz para sua casa. E aí então, o professor Masaharu Taniguchi diz, o sentimento de culpa gera no subconsciente o desejo de autopunição. Enquanto houver no subconsciente da pessoa o desejo de autopunição gerado pelo pensamento de estar agindo mal, sua vida será infeliz, pois o subconsciente, agindo no mundo interior de cada indivíduo, traça-lhe o destino com seu misterioso poder. E, dessa forma, esse viciado em jogos ganhou bastante dinheiro. Agora, o interessante é que, no momento em que recuperou quase todos os bens que ele tinha perdido, acabou com aquele desejo de jogar. E, depois disso, ele continuou indo jogar, mas não tinha mais aquela vontade tremenda de jogar. Isto porque já não existe mais aquela cobrança por parte da esposa dizendo, pare, não faça isso, não tem o que ganhar. Como não existe mais esse tipo de cobrança, então
aquele marido que gostava tanto de jogar, perdeu o desejo de jogar e continuou indo algumas vezes, e todas as vezes que ele ia jogar, ganhava e voltava com dinheiro. Mas, mesmo dessa forma, depois de algum tempo, conseguiu recuperar todo o patrimônio que ele tinha perdido nos jogos, e no momento em que ele recuperou tudo, parou de jogar. Isto porque não existe mais aquela cobrança, não existe mais aquela censura dizendo: você não pode fazer isso, não pode fazer isso, pare com esta situação. Isto é o que acontece também na nossa vida. Enquanto nós estivermos apontando o erro, seja dos pais ou seja dos filhos, enquanto nós estivermos apontando o erro, dizendo: você tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo, esta situação vai ficando gravada dentro do subconsciente, e o subconsciente é o que vai trabalhar para fazer com que aquela situação vá aumentando cada vez mais. Mas no momento em que nós pararmos de criticar, nós pararmos de apontar os erros, dizendo: você tem esse tipo de erro, mas você é uma pessoa maravilhosa, você tem esse tipo de ponto positivo, ponto bom, esse tipo de virtude, e comece a apontar essas virtudes. Quando apontar essas virtudes, essa virtude vai sendo despontada cada vez mais, vai manifestando cada vez mais, e com o tempo, quanto mais essa virtude for sendo manifestada, aquele defeito vai ficando cada vez mais para trás, e no fim acaba perdendo totalmente aquele defeito que a pessoa estava querendo corrigir. Então, ao invés de apontar as falhas, os defeitos, dizendo: você tem que corrigir isto, o que devemos fazer é simplesmente apontar os pontos positivos e dizer: você é maravilhoso porque trabalha dessa forma, porque você sempre age dessa forma, porque você é sempre assim. E nós vamos apontar sempre as partes positivas. Na Seicho no Ye, nós aprendemos que devemos trabalhar ou devemos viver como o relógio do sol. O que é o relógio do sol? É o relógio que trabalha só quando está iluminado, ou mostrando só a face iluminada. Então, na Seicho no Ye, existe uma das normas fundamentais da Seicho no Ye, que diz: devemos ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas. Ver e guardar para nós, para dentro da nossa mente, só o lado positivo de todas as pessoas, todas as coisas e todos os fatos. Por quê? Quando nós vemos e gravamos isso dentro da nossa mente, então esse lado, essa face positiva que nós estamos guardando. E quando guardamos essa face positiva, a nossa mente estará sempre iluminada. E com a mente iluminada, nós vamos atrair coisas boas, maravilhosas. Agora, se ao invés disto, nós estivermos gravando o lado negativo, então a minha mente vai se tornando sombria. E com a mente sombria, nós vamos atrair coisas negativas. E não é isso que nós queremos nem para mim, nem para os meus familiares, e não queremos também para outras pessoas. Então, o que nós precisamos fazer é viver vendo só o lado positivo de todas as pessoas, todas as coisas e todos os fatos. E assim nós seremos cada vez mais felizes. Ótimo dia para todos nós, um ótimo dia dos pais para todos nós. Muito obrigado, muito obrigado.
Pusemos mais paz em nossos lares e corações através de mais um programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação, viu? E agora, como a natureza que se deixa tocar pelo sol que a faz viver, vamos permitir que Deus nos envolva com o seu calor afetuoso e vivificante. Vamos juntos ao nosso Momento de Oração. Oração para corrigir o hábito de mentir. Sou filho de Deus, portanto, só falo a verdade. Sou sincero e honesto. Sou a sinceridade e a honestidade em pessoa. A sinceridade e a honestidade são partes integrantes do meu ser. Muito obrigado.